Atenção, 5 segundos. Oi, gente, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, ao vivo para você aqui na TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. Todos os dias a gente está no ar nesse horário para você com muitas informações, portanto, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa com imagens de Goiânia, vistas lá do Morro do Mendanha, imagens ao vivo. Você percebe que o tempo está um pouco mais frio, está gostoso, mas não tem nuvens e provavelmente ali para o meio da tarde vai esquentar um pouquinho. Mas a gente já começa agora com muitas informações aqui para você. Vamos falar que o Parlamento goiano ele desembarcou dessa vez na cidade lá de Trindade, a nossa querida capital da fé, para realizar mais uma sessão solene itinerante. O intuito foi homenagear trabalhadores de um setor importante, que, porém, às vezes não recebe a devida atenção. A proposta foi do deputado Cristiano Galindo e nós vamos acompanhar com a repórter Edrisa Borges. Profissionais importantes para movimentar a economia local. Eu estou falando dos feirantes, em especial os que trabalham nas feiras livres do município de Trindade. Eles foram homenageados na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal da cidade. A homenagem partiu do deputado Cristiano Galindo. Nós nunca tínhamos recebido uma homenagem assim. Foi muito gratificante, né? A gente fica muito, assim, é uma gratidão pelo reconhecimento, né? É um privilégio estar aqui representando a classe, uma classe trabalhadora, né? Que se dedica muito, eu me dedico muito, todos os feirantes se dedicam muito ao que fazem e isso é gratificante. Autoridades do município prestigiaram a solenidade, entre elas o secretário de Agricultura e Abastecimento, que na oportunidade destacou o trabalho importante dos feirantes para Trindade. Essas feiras que dão emprego, que a renda para o nosso pessoal em Trindade. Nós temos hoje 20 feiras em Trindade, que é a maior quantidade de feiras do estado de Goiás. Então isso é muito importante para o nosso município. Para o deputado Cristiano Galindo, o reconhecimento engrandece o trabalho realizado pelos feirantes, além de ser um momento muito especial. São pessoas que são da cidade, que trabalham dia a dia, que acordam muito cedo. Então, justamente por causa dessa excepcionalidade aqui na cidade de Trindade, meu coração bate mais forte, né, gente? Uma homenagem da Alego aqui na minha cidade, em Trindade. Então, um dia não poderia ser melhor. Agradecer a Deus e a todos que estão aqui, toda a equipe da Alego que está compondo aqui, para a gente fazer essa bonita homenagem. Olha, a gente vai falar de saúde e também de previdência, e muito importante, né? A gente sempre abre espaço aqui para a gente trazer informações importantes para você. Hoje, nós vamos receber aqui o Dr. Jefferson Maleski, que é advogado previdenciarista. Dr. Jefferson, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer estar de novo aqui. Prazer é nosso em receber o senhor. Quando a gente fala nessa questão da saúde e da previdência, porque nós vamos tratar da questão da esclerose múltipla. Inclusive, esse mês as pessoas estão discutindo muito essa doença. Com relação à previdência, quem tiver esclerose múltipla, o que ela já pode pensar em relação à previdência? A previdência ela abarca as pessoas que têm esclerose múltipla em dois fatores, duas frentes, né? Que seria os benefícios previdenciários para quem contribui e os benefícios assistenciais para quem não contribui, né? Então, os previdenciários seria o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, né? Talvez uma pensão por morte para os dependentes e a pessoa estaria coberta por esses benefícios. Já para os benefícios previdenciários seria o BPC, o benefício de prestação continuada, para quem tem essa doença, ele pode pedir para a pessoa com deficiência. Doutor, é claro que ela tem vários estágios, né? A esclerose múltipla, ela atinge, muitas vezes ela vai se agravando e até mesmo no começo da vida, né? A gente com 15, 16 anos de idade já tem esse diagnóstico. Por exemplo, se a pessoa começar a trabalhar, está aí com 19, 20 anos, descobriu 2 anos só de contribuição, como é que ele faz para receber benefícios da Previdência? Boa pergunta. Porque a esclerose múltipla, ela entra numa lista de doenças graves da Previdência. E por ela estar dentro dessa lista, ela é uma das poucas doenças que eliminam a carência.
aquela carência de 12 contribuições que a pessoa precisaria contribuir antes de pedir o auxílio-doença. Então, se ela descobre no segundo mês que ela tem essa doença e essa doença a incapacita para o trabalho, ela não consegue trabalhar mais por causa da doença, ela não precisa esperar 12 meses, ela não tem a carência. Certo. Agora, doutor, às vezes o estágio não está tão avançado, mas a pessoa que trabalha, por exemplo, como motorista, né, às vezes ela tem um problema que aparece de repente e aí pode complicar a vida dela no trabalho, mesmo estando no estágio inicial. Se for uma profissão que exige todo o cuidado, aí se enquadra também? Não somente nesse caso. Esse caso é perfeitamente possível se, dependendo do tipo de trabalho dela, aquela doença no estágio inicial, ela afastar ela do trabalho. Ou também o tratamento, porque o tratamento envolve remédios que têm efeitos colaterais, por exemplo, que a pessoa não pode dirigir, por exemplo. Um odontólogo, por Isso. exemplo. Então, se a pessoa está incapacitada para a atividade dela, ela pode pedir o benefício por incapacidade temporária. Mas às vezes a profissão dela não exige aquele cuidado todo, ela pode continuar trabalhando. Nesse caso aí a Previdência não atende? Nesse caso não. Sempre a Previdência ela vai olhar a incapacidade ou para aquela atividade que a pessoa exerce ou para todas as atividades dela. Então, a atividade que ela exerce não pode exercer temporariamente. Aí ela vai pedir o auxílio-doença ou benefício temporário. Agora, se ela não pode nunca mais exercer nenhum tipo de atividade, a doença já evoluiu para um grau mais grave, daí ela vai pedir uma aposentadoria por invalidez ou aposentadoria permanente. Doutor, por exemplo, às vezes o médico da pessoa indica que ela não deve continuar trabalhando. Aí ela vai passar por uma perícia e a perícia nega. Aí a gente tem uma contradição, né? Sim. 2 laudos médicos, um particular ou um do SUS, contradizendo o laudo do perito do INSS. Nesse caso, é possível levar para a Justiça para pedir uma nova análise de um perito judicial, onde vai ter um terceiro parecer. Para quê? Para que o juiz analise e veja qual dos dois tem mais chances de estar correto. Às vezes a pessoa está afastada, recebendo um auxílio, e aí eu queria saber do senhor o seguinte, quando terminou o auxílio, o médico dela disse, olha, você não pode voltar a trabalhar, mas aí ele não consegue fazer a perícia. Aí é o famoso limbo previdenciário, né? A pessoa tem a alta médica do INSS, mas ela ainda não está capaz de voltar. Sim. Aí tem a situação dela pedir a prorrogação do benefício, ela tem essa possibilidade. Nos últimos 15 dias do benefício, ela pode fazer o pedido de prorrogação. Faz pela internet? Faz pela internet. Inclusive, esse pedido de prorrogação, agora ele está automático. Para quem já passou numa primeira perícia, né, lá atrás, mais de 6 meses atrás, o governo está renovando mês a mês. Automático. Basta a pessoa falar que continua incapacitada e essa perícia é renovada. Inclusive ontem saiu a portaria, né, falando que os pedidos até o final desse mês, até o dia 30, vão ser renovados automaticamente para quem pedir. Então é uma notícia boa. Mas para aqueles que vão ter que passar por nova perícia, seja perícia documental, que é o ateste médio, ou seja, perícia presencial, ele vai ter que fazer o pedido de prorrogação. Se não der certo, leva para o Poder Judiciário. Isso ele pode fazer também pelo telefone 135? Pode fazer pelo 135, pelo aplicativo, né, Meu INSS, ou pelo portal, o portal meu.inss.gov.br. Correto. Eu queria até mudar de assunto um pouquinho, porque sempre me preocupa, doutor Jefferson, a questão dos golpes. Ainda estão frequentes esses golpes? Infelizmente, sim, né? Temos os mais variados tipos e espécies de golpes contra os beneficiários da Previdência. Apesar de ter diminuído um pouco, a gente estava tendo alguns golpes de associações de aposentados, né? Que a pessoa começava a receber um desconto de associado, sendo que ele não conhece, ou a associação é de outro estado, de outra região do país, do Nordeste, do Sudeste. Então, o que o INSS fez? Ele bloqueou todos os novos descontos. Mas as pessoas que já começavam esses descontos vão ter que correr atrás de cessar esse desconto. Tem um pedido dentro do INSS que ele colocou, inclusive, lá para que esse desconto seja cessado de imediato. Agora, para restituir os valores descontados, tem que entrar no Poder Judiciário. Esses valores normalmente são valores pequenos.
São valores pequenos, mas olha só que interessante, são valores pequenos, mas descontados de forma ilegal. E o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado aqui, ele faz com que esse desconto indevido seja devolvido em dobro. E a pessoa ainda pode pleitear uma indenização por danos morais. Exato, eu estou perguntando isso para o senhor porque muitas vezes o aposentado nem percebe, né? Aquele desconto lá de R$10, R$12. O que me impressiona é o INSS autorizar um desconto como esse sem autorização do aposentado. Exatamente. O INSS ele faz convênios com entidades que podem fazer esses descontos, seja de empréstimos consignados, seja desses de associação. Então, ele verifica os dados do convênio. Agora, a entidade conveniada, ela deveria passar, de cada desconto autorizado, passar os documentos necessários, por exemplo, um termo de aceite, né? Um contrato feito com o segurado, assinado com a validação digital, com a documentação necessária, com a assinatura dele, seja digital, seja presencial, e eles não estão passando. O INSS está pecando no caso de não conferir essa documentação, não exigir que ela esteja de acordo. Doutor, o senhor falou, a gente sempre sabe aquela questão do Pix falso em relação ao aposentado. Como é que funciona esse golpe? Esse é um golpe que está muito em voga, que a pessoa entra em contato com o aposentado e fala assim, olha, eu fiz, sem querer, eu fiz um depósito na sua conta. Tem como você me devolver, passar um Pix de volta, mas em uma conta diferente? A pessoa de boa fé, né, o idoso de boa fé, vai lá e realmente vê que o dinheiro caiu, vai lá e faz a devolução. Para depois ele descobrir que foi feito um empréstimo no nome dele, aquele dinheiro era dele, era um empréstimo, e ele passou para a conta do falsário. Um empréstimo que o aposentado não fez, empréstimo fraudulento. Como é que eles conseguem fazer isso? Tem muitas informações dos aposentados que o INSS libera para bancos. Para os bancos entrar em contato e fazer empréstimo. Não é que os bancos sejam os responsáveis, mas os bancos têm, às vezes, correspondentes bancários em todo o Brasil, e esses correspondentes bancários nem todos são de boa fé. Fazem, às vezes, um empréstimo fraudulento, nesse caso da devolução do Pix, ou até mesmo fazem empréstimos verdadeiros, só para eles ganharem aquela comissão que o banco paga para os correspondentes, né? Então, a pessoa não pediu um empréstimo e, mesmo assim, veio na conta. Isso também é uma fraude. Se acontecer com a pessoa e tiver feito um empréstimo, caiu o dinheiro na conta dela, ela não pediu. Tem como ela, como diz, devolver, cancelar esse empréstimo? Se ela não gastou, tem. Se ela não gastou, tem como. Então, basta ela verificar, né? Tem que ficar atento sempre ao seu saldo bancário, verificar, tirar o extrato bancário mês a mês, né? Toda conta gratuita, conta de benefício, permite que pelo menos uma vez por mês você tire o extrato impresso. E ficar de olhos no extrato de pagamentos do INSS, para ver se aparece algum desconto de empréstimo. Então, o segurado, infelizmente, ou algum parente mais próximo, vai ter que fazer essa fiscalização mês a mês. Para quê? Aparecer alguma coisa diferente, ele pede a devolução. Aparecer um depósito de dinheiro diferente, ele vai lá e já fala que ele não fez o empréstimo. Se ele faz com o INSS ou com o banco? Comunica com o INSS primeiro e depois faz a devolução. Essa devolução pode ser feita direto no banco, administrativamente. Se o gerente ou o banco não quiser essa devolução, não cancelar ou quiser cobrar alguma coisa por aquele empréstimo, daí pode levar para o Poder Judiciário. A pessoa deposita o dinheiro numa conta judicial, né, faz um depósito judicial e depois vai discutir que ela não fez aquilo ali, não fez aquele empréstimo. Ela vai depositar esse dinheiro, judicialmente falando, mas aí no próximo, a justiça vai demorar um pouco. Mas aí no próximo mês vem o desconto. Não. Daí, no caso, suspende? Quando vai entrar na justiça, faz um pedido de uma liminar para suspender os descontos porque o dinheiro foi devolvido. Imediatamente. Então, você devolver o dinheiro para alegar justamente que é uma pessoa de boa fé, para depois sustar os descontos. Agora, se a pessoa não devolve o dinheiro, continua na conta, ou se ela já gastou parte do dinheiro, aí fica mais difícil de devolver, porque vai se entender que ela aceitou. Se ela não gastou, porque às vezes a pessoa não olha lá o valor, ela fica lá na conta um tempo, né?
Aí ela descobre 15, 20 dias depois, às vezes talvez até um mês. E aí, mesmo assim, ela tem esse direito porque ela não gastou o dinheiro. Sim, tem o direito. Se ela devolver o dinheiro integral, o quanto antes, né? A gente sempre fala que a boa-fé fica evidente assim que a pessoa descobre o problema. Se ela descobre com 15 dias, com um mês, ela viu ali que tem esse problema e logo de imediato tentou resolver, aí caracteriza a boa-fé e o Poder Judiciário vai entender que ela foi lesada naquela situação. Doutor Jefferson, tem notícia boa, né? A segunda parcela do 13º agora, está sendo pago agora, né? Exato. E sempre nos meses 4, 5 ou 6, né? Esse ano foi 5 e 6, liberaram do 13º, os aposentados vão poder fazer a festinha agora de Dia dos Namorados, né? Pois é, agora só não vai ter o 13º no fim do ano, né? Exato. Tem, geralmente, os novos aposentados, os novos beneficiários, quando ele entra no sistema, ele fica esperando. Ele recebe no mês de 5 e 6 e depois quer receber de novo em dezembro. Não é assim que funciona. Pois é. Eu quero muito agradecer ao Dr. Jefferson Malés, que é advogado previdenciarista, né, explicando para a gente aqui, dando dicas sobre aposentadoria e principalmente sobre golpes, né, que é uma coisa que a gente sempre tenta alertar as pessoas. Infelizmente, os bandidos estão cada vez mais espertos. Aliás, ficam 24 horas pensando em como tomar o seu dinheirinho. Você tem que ficar esperto. Dr. Jefferson, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço e fico à disposição sempre que precisarem. Nós também. Volte outras vezes para a gente falar de INSS aqui no nosso programa. Agora vamos falar de festival gastronômico, uma delícia, né? A 8ª edição do Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa de Cristalina promete movimentar a cidade entre os dias 26 e 29 de junho. Esse mês, com um cardápio variado, repleto de opções salgadas e doces, o evento tem tudo, mas tudo mesmo para agradar a todos os gostos. Mas antes, vamos para uma ação preparatória, né, que reuniu chefes de cozinha que estão participando dessa competição. Garimpando Sabores, esse é o nome. A reportagem de Patrícia Lide e Robson Dias. Pouco, depois de quase 4 horas na estrada, a nossa equipe está chegando a um destino que promete. Cristalina surgiu há mais de 100 anos, na época dos bandeirantes, quando 2 franceses vieram da vizinha cidade de Paracatu em busca de ouro. Encontrou nossos cristais, que teve muita aceitação na Europa na época, e assim surgiu o município de Cristalina, né? Em Terra de Cristais, além de muita história, também tem forte tradição. A 8ª edição do Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa de Cristalina promete movimentar a cidade entre os dias 26 e 29 de junho, com uma expectativa de público de 15 mil pessoas. No cardápio, uma experiência culinária única, celebrando a diversidade e a riqueza da gastronomia local. O mais interessante do nosso festival, que é o Festival ABC da Boa Mesa, que a gente fala sobre alho, batata e cebola, que são produtos muito produzidos aqui em Cristalina. Então a gente valoriza a produção, a gente valoriza o manejo e o prato, né? A gente fala que é da planta ao prato. Com data definida do festival, o momento agora é dedicado a uma importante ação preparatória de capacitação. De um lado, chefes, em busca do prêmio do concurso Garimpando Sabores. E do outro, o renomado Yambaioque, eleito como o melhor chefe do Brasil em 2023 pela revista Prazeres da Mesa. Pratos servidos, chegou o grande momento. Impressionou muito, muito, muito mesmo. Identidade de sabor, tudo muito saboroso. Um outro ali que não se arriscou e eu gosto de correr risco. Eu acho que quando a gente quer surpreender alguém, a gente tem que saber que a gente está nadando por uma água que pode
ter desvio, pode acabar errando em algum momento. Esse é um ragu de carne seca com musseline de abóbora, né? Ele é um prato que a gente remeteu ao garimpo. Os ingredientes que a gente utiliza são todos da região, então a abóbora veio da roça, a carne seca foi fabricada aqui, a batata é daqui, a cebola é daqui. E vou trazer para Cristalina, para o Goiás, a nossa culinária paraense. As pessoas já conhecem certas coisas do Pará, porém tem muitas coisas que as pessoas ainda não conhecem. Mostrar um pouco do que a gente tem, né? Um pouco da nossa região, o quanto ela é rica. E esse prato é para mostrar isso, nossas riquezas, né? Que a gente tem de melhor na cidade. Um prato imponente, né? É referência da Roma Pizza Bar, né? Como tudo é sobre Roma, eu escolhi o Coliseu como nome do prato. Logo após a degustação dos pratos, teve talk show com o tema Gastronomia, da gestão à operação. E Ambaioc ainda compartilhou suas experiências ao longo de sua trajetória de sucesso. O 8º Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa de Cristalina acontece simultaneamente à FAICRIS, Feira Agroindustrial, Comércio e Serviços do município. O deputado Hamilton Filho, do MDB, participou da ação preparatória do evento, que contou ainda com a presença de diversas autoridades e representantes da cadeia produtiva da alimentação. Cristalina é uma cidade riquíssima, uma cidade maravilhosa, tem uma cultura, tem um povo acolhedor e certamente a gente precisa ter uma visão empreendedora, pensar de forma empreendedora e isso está sendo feito aqui hoje. Estou muito feliz Lá no bar do Juca. Que será um sucesso, já é um sucesso. O propósito desse festival é justamente fazer o link entre a produção de matéria-prima, a produção de alimento e a produção do alimento acabado, que é a cadeia gastronômica. E felizmente, com todo esse projeto, esse propósito, nós estamos conseguindo evoluir em fazer com que esse sincronismo aconteça. De 26 a 29 de junho, quero convidar todos, não só de Cristalina, mas do estado de Goiás, a participar da nossa 8ª FAICRIS, que será certamente um sucesso com muitos eventos ao longo dos dias. Bom, gente, nós vamos falar de esportes, mas antes eu quero já dar um bom dia para o meu amigo Hugo Duarte. Tá tudo bem, Hugo? Bom dia. Excelente, ainda mais agora na sua presença, né? Um abraço a você que está sempre na audiência do nosso programa. Antes da gente falar de futebol, eu não posso deixar passar batido. Nós falamos do festival gastronômico aqui. Eu nasci em Morrinhos, você nasceu em Morrinhos, somos conterrâneos, né? Qual que é o prato da culinária goiana que você gosta? Olha, o trivial. O que é o trivial? O arroz, o piqui tem que ter, né? O piqui nosso, arroz, feijão, piqui, a gueroba, ou guariroba, como queiram. E pronto, a nossa comida goiana mesmo, que está sempre aí, sempre no prato aí de um bom apreciador da culinária. Tá certo. Olha, você sabe que tem um prato fantástico. Você faz assim um arroz quentinho, branquinho, com molho de frango bem temperado e pronto. Não coloca mais nada. Quiabinho do lado, não? Não, senão atrapalha. Tá certo. É só o frango e o arroz. Precisa mais que isso, não. Temperado com cebolinha, pimentinha. O Elias faz isso lá na chácara dele todo final de semana. Lá em Heitoraí. Heitoraí. Tá certo. Ele tá doido para chegar o mês de julho, né? Tá certo. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos falar de futebol? Vamos. Porque hoje tem jogo importante. Atlético. É? O Atlético joga com o Juventude, né, pela Série A, o jogo atrasado. E estamos na expectativa. Se o Atlético vencer, a coisa melhora muito. Mas, lembrando que a equipe do Juventude empatou com o Fluminense no Maracanã por 1-1 e ele é o favorito hoje para bater o Atlético. Pois é, e o jogo é fora de casa. Lá no Alfredo Giacone, em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Eu queria saber de você o seguinte, vamos lá. Jorginho está voltando, 33 anos, a 5ª passagem que ele vai fazer pelo Atlético, e aí? Olha, o medalha, eu acho que deveria dar os parabéns para o Jorginho. Eu, particularmente, acho que não é reforço para o Atlético. O Jorginho foi um jogador, um craque, mas o Jorginho nunca deu conta de jogar em clube nenhum. E mesmo no Atlético sempre faz uma partida maravilhosa e outra no departamento médico,
ou não dá sequência. Eu, particularmente, não acho que o Jorginho é reforço. Tá certo, mas vamos voltar então. Eu pedi um tempinho aqui para me abrir a classificação aqui, para a gente ter uma avaliação boa dessa situação do Atlético. O Atlético está na 18ª posição, com 4 pontos, apenas uma vitória. Sim. Só que ele já tem 6 jogos. Tem time aí que tem 5, tem time que tem 4, que é o caso do Criciúma. Mas o Juventude tem 6 pontos e tem uma partida a menos, tem 5. Se o Atlético vencer, ele ultrapassa, inclusive, o Juventude. Sim. Que está na 14ª posição. O Atlético tem que fazer o papel dele. Qual é o papel do Atlético? É vencer, esquecer os adversários, se tem 3 jogos, 4 jogos. A única alternativa para o Atlético fugir dessa zona de rebaixamento, tentar permanecer no Campeonato Brasileiro da Série A, é vencendo as suas partidas. E olha que tem jogos muito difíceis. Não tem jogo fácil na Série A. Ele enfrenta o Juventude agora, depois joga contra o Corinthians em casa, vai pegar o Fluminense fora. Mas são jogos, todos os jogos são difíceis. Pois é, e o Atlético, eu estava olhando aqui, o Atlético marcou apenas 4 gols, levou 8. Defesa não está legal, né? É por isso que ele está lá com 4 pontos. Se ele não tivesse vencido Vitória da Bahia, a coisa para o Atlético eu acho que não teria mais solução. Mas ainda há. Esse jogo hoje, conseguindo pelo menos um empate e vencendo em casa, o Atlético consegue sair dessa zona de rebaixamento e lutar para permanecer, porque o Atlético vai brigar esse ano para permanecer na Série A. Porque depois, se não me engano, depois ele joga contra o Corinthians, não é? Juventude hoje, Corinthians semana que vem, na terça-feira, e depois o Fluminense no Maracanã. O Corinthians vai ser aqui ou fora? Aqui. Aqui. Aqui, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, e depois o Fluminense no Maracanã. Tá certo. A gente fala do Corinthians, claro que o Corinthians é o Corinthians, mas nessa classificação aqui o Corinthians está lá embaixo. Aliás, está do lado do Atlético, está na 17ª posição, zona de rebaixamento, com apenas 4 pontos, aliás, 4 pontos não, com 5 pontos. 5 pontos. O Corinthians ele classificou em primeiro lugar na sua chave do grupo, né, da Sul-Americana. Então o Corinthians está muito bem na outra competição. É claro que poupou alguns jogadores, mas eu não acredito que Corinthians, Fluminense, que estão hoje na zona de rebaixamento, permaneçam aí, vão sair. Vão sobrar para Criciúma, para o próprio Juventude, para o Atlético, Vitória, Cuiabá, Vasco da Gama, depois do 6-1 contra o Flamengo. É um candidato seríssimo ao rebaixamento. Foi atropelado, né? Foi massacrado. Taca, ali foi a taca. Foi doído. De verdade. 6-1 para o Flamengo. Ô Kennedy, ó, que você tiver pronto uma imagem, não mostra o que é, você só me dá o sinal, porque eu quero mostrar. Aliás, já tá. Esse Kennedy é terrível, né? Campeão. Coloca essa imagem aqui. Gente, você que está acompanhando o nosso programa Agora Goiás, preste atenção no que nós vamos mostrar para você e eu quero fazer uma homenagem com essa imagem. Olha aí, gente. A crônica esportiva. Você tem mais de 30 anos essa foto, se não tiver 40, não é isso? Isso. E olha só, você tá lembrado desse povo aí? César Rezende, Draula, um dos maiores narradores do Brasil, Edson Rodrigues ali em cima. Olha, muita gente. Eu vou até escalar esse time para você. Em pé. Em pé. Jair Cardoso lá na esquerda. Jair Cardoso. Depois vem o Edson Pessoa, que não está mais entre a gente. Meu amigo, faleceu. É isso. Joel Fraga, é o terceiro lá em pé. Joel Fraga. Edson Rodrigues, grande, o monstro sagrado da narração. Narrador do Brasil. Exatamente. Depois do Edson Rodrigues vem Jurandir Santos. Jurandir Santos. E esse outro aí, Gonçalves Lima. Gonçalves Lima. Isso, e do lado dele, Paulo Augusto. Paulo Augusto. Repórter de televisão, de rádio. Agora vamos para o pessoal que está sentado. Aquele com a camisinha lá do Flamengo, lá no cantinho, Cid Ramos. Cid Ramos, mas não é Flamengo não, viu? Não, aquela parece que é São Paulo, né? Então, acho que está parecendo até o Anápolis. Ou Fluminense, sei lá. Camisa meio estranha. Mas aquela camisa listrada, lá está o Cid Ramos. Do lado dele, o Itamar. E o Rui Castro, lá, né? escondidinho. Do lado de cá vem uma fera, meu amigo pessoal, Adolfo Campos, né? Que não está mais entre a gente, tá? Mas uma das grandes figuras, né? E Draulas Vaz, do lado de Adolfo Campos, né? Dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Depois vem César Rezende. Grande César. Apitou, começou. Estamos trabalhando junto, né? Lá na marca do pênalti, na TV Capital. Privilégio seu. César Rezende, boa pessoa e grande narrador também, né? A grande figura, né? E aqui no cantinho, Leandro Seixas. Leandro Seixas. Lembra dele? Até hoje eu lembro, né? Você já trabalhou na época você era jogador, né? Sim, eu era. Não, mas já fui entrevistado por quase todo mundo. Já foi entrevistado por quase todo mundo? Na época, aqui em Goiânia, né? Então já conhecia, mesmo sem ser entrevistado, eu acompanhava esse trabalho maravilhoso.
da empresa. Engraçado que eu recebi essa foto em preto e branco. E ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram, que é Jordeva Rosa Oficial, e eu postei ela em preto e branco. E aí o que é que acontece? Eu vou te falar. O Fernando, que é um fotógrafo, né, já trabalhou com a Marília Mendonça, sabe o que ele fez? Ele remasterizou essa foto colocando cores. Parabéns, porque até gente aí ficou até mais bonita. Você viu? Melhorou. Deu uma ajeitada nessa moçada, né? O rostinho ficou até melhor. Mas é aquela história. Eu vi a foto preto e branco. Agora melhorou, parabéns. É Fernando? Fernando. Parabéns, Fernando. Grande Fernando. E ele mandou... Mandar umas fotos para ele. Mandou hoje de manhã. Mandar umas fotos minhas para ele também, preto e branco. Você viu que aí ele só botou cores, que tem um povo aí que não tem jeito de ajeitar a cara não, Mas né? melhorou um pouquinho. Viu? Melhorou um pouquinho, né? Só, assim uns 0,5%. Olha, a gente fez essa homenagem. Essa equipe aqui, gente, é da antiga Rádio Anhanguera, viu, professor? Rádio Anhanguera, que hoje virou CBN, tinha esse timaço aí de repórteres, locutores, narradores, comentaristas. Aí realmente tem uma história por trás dessa moçada toda, né? Impressionante, né? Isso aí chamado os leões, né? Os gatinhos eram os mais fracos, esses eram os leões. Muitos estão aí ainda na coluna esportiva, né? No caso perdemos do Jadir. aí 4, né? Na verdade, ou 3, 4, né? 4, né? Nós perdemos aí, eu vou até voltar aqui. O Edson Rodrigues. O Edson Rodrigues, o Adolfo Campos, o Draulas Vaz e também aqui, eu vou pegar o nome dele aqui. Cuidado para não... Tá certo, que é o Edson Pessoa. Edson Pessoa. 4 dessas figuras aí já não estão mais entre a gente, né? Outros ainda continuam, né? Jair Cardoso continua trabalhando. Joel Fraga hoje é dono de uma agência, né? Uma das agências respeitadas aqui. O Jurandir Santos continua trabalhando, né? Outros aí também, Cid Ramos, Rui Castro, o César. Você trabalha com o César? O César, trabalhamos muito tempo na marca do Pênalti e trabalhamos ainda, estamos trabalhando juntos ainda. Ele trabalha com o Luizinho, né? Luiz Duarte. Luiz Duarte. Grande aí que já também ex-jogador profissional. Jogou no Santa Helena, jogou no Quirinópolis. Grande pessoa, grande comunicador também. Tá certo. E com essa imagem a gente faz uma grande homenagem, né, a essas pessoas tão importantes, né? Tem vários amigos aí, uns não estão mais aqui, mas é uma homenagem nossa, né? Hugo, agora vamos falar de quem que vai jogar primeiro, Goiás ou Vila nessa Série B? Terça-feira o Goiás joga. Mirassol, né? Lá. Eles costumam dizer Mira-Lua, porque isso não pode ser muito quente, não, que esse Mirassol. O Goiás joga, é favorito, o Mirassol bateu o Guarani ontem por 3-0. Esse time jogou o Vila Nova para baixo mais ainda. O Mirassol vem querendo chegar à série A. Mas o Goiás está muito bem, acredito que o Goiás... Agora, vamos fazer uma homenagem. Vamos. Tudo deu certo para o Goiás. Ele poderia perder a liderança. Não perdeu. Sabe por quê? Porque ele ganhou. Aí o que acontece? O Santos, que poderia assumir a liderança, perdeu. E o América, que poderia também assumir a liderança, perdeu para o Paysandu. Hélio dos Anjos, treinador do Paysandu. Né? Grande. Eu sou Paysandu desde menino, né? Até ontem. 2-0. Joreva, a equipe esse Campeonato Brasileiro, Santos, América, que são os favoritos, tudo equilibrado. O Goiás, para mim, tem o melhor time do campeonato, por isso está aí fazendo essa boa campanha. E é interessante que assim, o Goiás está fazendo o papel dele. Sim. Agora, ele está dando, eu uso a palavra sorte, que na verdade no futebol a gente... Competência. A gente está dando a competência também que os outros estão perdendo na hora certa, né? Só um detalhe, esse campeonato, todas as equipes, têm aquele momento que eles têm aquela caída, decaída, vamos dizer assim. E o Santos, o América, o Sport Recife está no começo, para guardar no final e ter... e o Goiás até agora não deu. Tomara que não tenha essa decaída. E vai ter, todas as equipes têm. E o Goiás está criando gordura, vamos dizer assim, para poder, quando perder e tiver mal, Vitória aconteceu isso no ano passado. Vitória tomou de 6-0 do CRB e foi campeão o ano passado. Então está tudo equilibrado. E tem que abrir o olho, porque é uma liderança, porque a diferença de pontos do Goiás com os outros 4, os outros 3 que estão ali na zona de classificação é muito pequena. Chamado abrir a biloca. Sabe o que é a biloca? Não, o que é? 2 olhos, né? Biloca. Você jogou muito, né? Bolinha de gude. Joguei bolinha de gude, finca. Tem que abrir os olhos, sim. E o Goiás está com os olhos bem abertos, por isso está fazendo essa boa campanha. Tá certo. Hugo, eu quero agradecer por você passar aqui e falar com tanta competência sobre esportes. Está do seu lado, é maravilhoso. Às 11 horas, o Alego Esportes espera por você. Resultado, Juventude Atlético? Posso falar? Pode.
De verdade? Verdade. 1-1. 1-1. É empate. Ok, 1-1 amanhã a gente vai conferir. Sim, vamos ver. Claro que isso é uma... Torcendo para o Atlético, mas o comentário é uma coisa. Não, você ganha exatamente. O Juventude é favorito, tá? O Juventude é favorito. Se o Juventude vencer não é nada anormal. Não é zebra. Mas o Atlético tem time para conseguir o empate e até a vitória. Mas como o jogo é tão difícil, por isso que eu vou no empate. Tá bom. Tomara que eu erro. Tomara que você erre. Tomara que seja uma vitória do Atlético, mas diante da situação está certinho. A situação do Atlético não é favorável. Um abraço para você, meu amigo. Vamos continuar aqui. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Bruno Peixoto, fez uma homenagem a empresários do setor de veículos e de autopeças. A reportagem é de Tiara Castilho. 38 deputados marcaram presença no plenário Iris Rezende para a primeira sessão deliberativa do mês de junho. Antônio Gomide, Thales Barreto e Bia de Lima apresentaram projetos e requerimentos à mesa diretora. Projeto de lei que institui a rota gastronômica do Estado de Goiás e dá outras providências, buscando juntar todos os trabalhos e fomentar a área gastronômica do nosso estado num único roteiro gastronômico em Goiás. Na ordem do dia, parlamentares aprovaram, já em última fase de discussão e votação, projeto de lei de autoria do deputado Isiquinã, que estadualiza a estrada entre Bonfinópolis e Anápolis. É de fundamental necessidade, senhor presidente, que nós aprovemos esta matéria sob a seguinte perspectiva. Essas comunidades todas esperam que a rodovia asfaltada possa fazer parte da existência de cada lugar que aqui nós mencionamos. E isso é óbvio que só será possível se o Estado assumir a gestão desta rodovia que tem características de GO. A proposta agora segue para sanção ou veto do governo estadual. E o presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto, se colocou à disposição para intermediar o diálogo com o governador Ronaldo Caiado para que a matéria seja sancionada. Vou conversar com o governador Ronaldo Caiado para que possa sancionar e, havendo a sanção por parte do nosso governador, em um segundo momento, trabalharmos para que haja pavimentação. Nós temos ali um alto número de produtores rurais, pequenos produtores, principalmente de hortifruti, e também várias chácaras de lazer. Então, tem nosso voto favorável. Vamos falar de saúde aqui no nosso programa. A gente sempre abre espaço para alertar você sobre diversos problemas. E um deles é a questão da visão. Vamos falar de glaucoma. A gente vai começar com esse assunto que é muito importante com o Dr. Henrique Rocha, que é o presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia. Dr. Henrique, está tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Está bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu queria retomar esse assunto do glaucoma porque o mês passado, houve exatamente várias ações de alerta, acima de tudo, sobre o glaucoma. O que é o glaucoma? Exatamente. Mês passado a gente chama de Maio Verde, É um mês que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e as sociedades brasileiras de oftalmologia estaduais se empenham para poder fazer um alerta à sociedade sobre uma doença que é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Só que a maior causa de cegueira, que se você conseguiria organizar, ter a capacidade de não deixar cegar. É possível prevenir? É possível prevenir. Agora, antes da gente chegar como prevenir, o que provoca o glaucoma? Glaucoma é uma doença neurológica, é um aumento da pressão intraocular que geralmente não tem nada a ver com a pressão sistêmica, a pressão no nosso corpo. Então você tem um aumento, todo o olho tem uma pressão que varia entre 10 a 21 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão está aumentada, você pode ter uma lesão na parte neurosensorial da retina e no nervo óptico. Então você começa a perder a visão da periferia do campo de visão para o centro. É uma doença silenciosa, esse é o problema do glaucoma. A pessoa não sente nada? Na maioria das vezes não. Então assim, para você sentir, geralmente é um glaucoma de ângulo fechado, que você tem uma pressão extremamente aumentada, que vai sentir dor e o paciente chega até o seu consultório. Então se ele não for para um consultório médico de rotina, fazer os exames rotineiros, medir pressão intraocular, ver como é que é o fundo de olho, olhar o nervo óptico, a escavação desse nervo óptico,
para poder fazer exames complementares se for necessário, ele não vai saber que tem. Eu sempre falo que é um pouquinho parecido com diabetes. A diabetes é silenciosa, a não ser que você tenha um pico hiperglicêmico ou hipoglicêmico para você descompensar e procurar o médico falando, ó, passei mal. Aí você descobre que você tem uma diabetes extremamente avançada e que já está pressão alta também, né? É a mesma coisa, exatamente. Enquanto a gente fala, o pessoal está mostrando as imagens aqui, se o pessoal puder colocar naquele início, na primeira imagem que ele fala exatamente sobre a pressão. Bom, isso aí ele está medindo a pressão. Está medindo a pressão. Do olho intraocular. É um aparelhinho de sopro, ele sopra, tem uma deflexão da córnea e você consegue medir mais ou menos a pressão intraocular do olho do paciente. O doutor descobriu que tem a pressão, faz o quê? Aí a gente mostra já a pressão, não é isso? Isso. Então você tem um aumento da pressão intraocular que está aumentada, porque você pode ser hipertenso ocular e não ter glaucoma. Lembrar disso. Ou seja, eu tenho uma pressão acima da normalidade dentro do meu olho e não tem lesão nenhuma neurológica. O paciente tem 30% de desenvolver um glaucoma, mas ele tem que ser acompanhado sempre, anualmente, esse paciente. Então, assim, quando você descobre que você tem glaucoma, você chegou num médico oftalmologista, fez um exame bem feito, descobriu que tinha uma escavação aumentada, a pressão do olho está aumentada, o médico pediu exames complementares. Campimetria, que é campo visual, pediu uma tomografia de nervo óptico para ver a parte das fibras, das camadas de fibras nervosas, para a gente poder ver como é que elas estão, e descobre que você tem um glaucoma inicial. Então, hoje você tem protocolos diferentes, mas normalmente você começa com medicações hipotensoras tópicas, colírios. Mas você pode também fazer um laser que chama SLT, que é um laser seletivo, que a gente faz no lugar, a gente chama de trabeculoplastia. O trabeculado é a região onde abaixa a pressão, onde absorve o humor aquoso, onde drena o humor aquoso 95% das vezes. Então, ele vai naquela malha, faz um laser e tenta fazer uma plástica naquela malha, aumentando ali os poros para poder drenar mais e abaixar a pressão. Hoje na Europa, o SLT, esse laser, é a primeira indicação antes até de colírio. Então você tem várias etapas até poder pensar numa cirurgia. Certo. Doutor, descobriu que está no início glaucoma. Tem cura? Glaucoma não tem cura, glaucoma tem tratamento. Mas controla? Exatamente. Não perde a visão? Se você for bem acompanhado, estiver sempre com a gente chama de pressão-alvo. Pressão-alvo é um número mágico. Sim. Que está, na verdade, impedindo a progressão da doença, certo? Então, eu falei que é normal entre 10 a 21. Dependendo do estágio do glaucoma, quanto mais o estágio avançado, mais baixa tem que ser essa pressão para não evoluir, não progredir a doença. E qual que é o estágio que a pessoa chega e fala assim, olha, realmente, nesse estágio aqui ela vai perder a visão? O problema é o seguinte, a maioria das vezes a pessoa chega, o que ela sentiu? Como ela chega lá, porque não teve dor, não teve nada, ela perdeu o campo tanto que ela estava dirigindo e não viu o retrovisor. Ela foi estender a mão... Ela perde o campo da visão? O glaucoma é a perda do campo de visão. Então, o final... a gente tem uma imagem dessa. O final do glaucoma é interessante, porque o final do glaucoma é uma visão tubular, até você perder a visão. Então, o que acontece? Quando você tem uma visão tubular, você não tem nada desse campo de visão. Então, o paciente chega para dar a mão aqui, ele não vê a sua mão aqui embaixo. Ele está dirigindo, não viu o retrovisor, bateu o retrovisor. E aí, quando você está nesse estágio tão avançado, o nervo óptico já está muito debilitado. Essa imagem antes, Kennedy, se puder colocar, é isso daqui, doutor? Exatamente. A da esquerda é a imagem normal, a da de cá... Ela é a perda desse campo, só que geralmente você não perde o campo assim, desse jeito. Geralmente você vai perdendo o campo quase que todo ali, né? Vai ficando tubular, vai ficando tubo. Exato, vai ficando como se fosse, por isso que a gente fala de tubular, uma visão central só. Você vê que você perdeu esse campo, o paciente começa a não ver as pessoas desse lado, não ver as pessoas desse lado de cá, dá a mão aqui embaixo, porque aqui embaixo também não tem mais campo de visão. Chegou nesse estágio, é possível recuperar ou aí não tem mais jeito? Então, acho que é uma pergunta muito boa. O problema do glaucoma é que você não tem ainda uma recuperação daquilo que foi perdido. Então, por que você tem que ser diagnosticado antes? Porque você precisa, o mais breve possível, ser diagnosticado para ser tratado e segurar a doença naquele estágio. O que foi perdido ainda, eu falo ainda porque existem inúmeros estudos que estão sendo feitos para poder tentar evoluir isso, células-tronco, tem um monte de coisa acontecendo para poder reverter essa situação, mas ainda não existe.
Agora, doutor, chegou nesse estágio aí, já perdeu, eu estou olhando ali, praticamente a metade, né, da questão do campo óptico. Se há um controle, ele consegue conviver aquilo, por exemplo, se ele fizer direitinho, ele mantém aquilo para o resto da vida? Existe. Que é isso aí? Existe. Mesmo prejudicado, ele mantém. Glaucoma é uma doença complicada, porque assim, você conseguir segurar essa doença, você tem número, hoje a gente acha que a glaucoma foi uma das subespecialidades da oftalmologia que mais evoluiu nos últimos 10 anos. Você tem inúmeras cirurgias hoje que podem ajudar os pacientes. Então você consegue sim, sendo bem tratado, conseguir segurar a perda dessa doença. Agora, o que tem que ser, quando você chega no final, no estágio extremamente avançado, quase final, o nervo está muito debilitado. Então, a gente até fala assim, é uma situação muito complicada, porque às vezes você pode perder a visão tentando salvá-la, né? Então, o nervo está tão machucado que você, às vezes, vai fazer um tratamento e você, no tratamento, o nervo pode não aguentar. Então, assim, o tanto que é sério essa doença. Então, quanto antes você for, muito melhor para você. Tá certo. Agora, tem uma idade, doutor, ela acontece numa idade mais avançada? Ou isso não tem nada a ver? O glaucoma, geralmente, o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, ele geralmente, acima de 40 anos, ele tem mais tendência a acontecer. Então, com 40 anos, vai ao médico e vai fazendo periodicamente. A verdade é que a gente tem que ir desde a infância. Desde a infância. Porque você tem glaucomas congênitos, que nasceram com glaucoma. Certo. Você tem glaucoma juvenil, que vai dar na adolescência, na pré-adolescência, adulto jovem. E você tem o glaucoma do adulto, que é o mais comum. Então, assim, eu acho que é importante a população entender que quando a gente tem que ir ao oftalmologista para poder ver várias coisas. Por exemplo, quando você é mais novo, a gente desenvolve a visão cerebral, porque a nossa visão ela é cerebral, não é o olho é só um receptor de luz e imagem que vai ser transformada no seu cérebro. Então, a gente desenvolve essa visão até 10 anos de idade, 7, 10 anos de idade. Então, se a criança não vai ao oftalmologista porque ela não tem queixa, muitas pessoas têm um problema seríssimo, que é o quê? Tem grau no olho, não desenvolveu a visão desse olho e o outro é perfeito. A criança não vai ter queixas. Ela vai ser normal na escola, ela vai brincar normal, ela não vai ter dificuldade nenhuma em aprendizado, só que ela não tem visão. Aí o que acontece? Passou dessa idade, o cérebro não desenvolve mais a visão, a gente chama de ambliopia. Então, é uma cegueira que poderia ser reversível, simplesmente por ter ido num oftalmologista fazer uma consulta. Olha só. Entendeu? Então é importante, atenção pais, atenção mães, está aí a dica do Dr. Henrique Rocha, que é presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia. Doutor Henrique, eu quero muito agradecer a participação do senhor com a gente aqui na TV Assembleia. Volte mais vezes para que a gente possa sempre, fazendo uma consulta ao vivo, orientar a nossa população. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso. Vamos continuando? Tem mais informações aqui no nosso programa. A Assembleia Legislativa teve uma reunião da Comissão de Obras Públicas, um colegiado que analisa os projetos dos deputados para o setor. Foram 3 matérias em pauta e a reportagem é da Daniela Mello. Muito emocionado, assim ficou seu Celso ao receber o A Comissão de Obras Públicas da Alego se reuniu nesta terça-feira sob o comando do deputado Dr. Jorge Moraes. 3 matérias receberam o aval dos parlamentares e uma foi distribuída. Processo número 2023-001-557, de autoria do deputado Clécio Alves, que institui a parada segura no âmbito do Estado de Goiás. Altera a lei número 18.673, de 21 de novembro de 2014, que dispõe sobre os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Goiás e dá outras providências. Coloco como relator o deputado Alessandro Moreira. Entre os relatórios que receberam aval está o de autoria da deputada Bia de Lima, que institui a política estadual de formação de gestores municipais de trânsito em mobilidade em Goiás. Cidades grandes, o problema da mobilidade é muito sério, é um transtorno. E aí há situações em que, se nós não houvermos um programa de fomento, de preparo, de formação, tanto dos condutores como também das pessoas, nós nunca conseguiremos ter harmonia nesse espaço. E aí nós estamos falando de vidas. Olha, os deputados entregaram cerca de 48 comendas Washington Novaes para pessoas que se dedicam à causa
da sustentabilidade ambiental. Reportagem de Mona Lisa Carneiro. Muito emocionado, assim ficou seu Celso. Essa matéria, realmente nós tivemos um pequeno problema nela, técnico, que a gente não vai conseguir mostrar para você. Mas eu quero deixar aqui um convite. Amanhã, nesse mesmo horário, às 9 da manhã, a gente vai estar ao vivo aqui na TV Assembleia com o nosso programa Agora Goiás. Obrigado pela sua companhia. Fiquem com a gente sempre. Aqui tem muitas coisas para você ver, muitas informações. É uma TV que realmente está no ar 24 horas por dia. Grande abraço para você e até amanhã.